Crianças nascem para ser educadas, precisam de condições justas, ter o seu quarto, ter sua roupa, uniforme, talvez, mas ao mesmo tempo poder se diferenciar. Crianças podem conhecer os esportes, escolher os que gostam, os que querem continuar. Podem conhecer os instrumentos musicais, ver o que gosta, se quer praticar. Pode ter acesso ao estudo de turno integral, sendo que pagar por porcentagem do que os pais ganham é o justo, porque há pais que ganham muito e há pais que ganham pouco, mas por porcentagem é o justo. A igreja não foi feita para ganhar 10% para se ver lá de vez em quando. Talvez 10% fosse a coisa justa de uma educação completa, de segunda a sexta, turno integral. Sendo que pais com 2 filhos ou 3 pagasse menos. Mas acho pouco saudável pais ter mais de 3 filhos, porque o Estado não pode arcar com tanto e não há estrutura normalmente para ter tantos filhos, e já existem métodos de anticonceptivos e pode sim fazer ligadura ou vasectomia após ter os 3 filhos, máximo, normal. E se não quiser, enfim, existe liberdade também, né? Bom, são muitas coisas, muitos pensamentos, mas crianças precisam de estrutura, precisa algum amparo quando não se consegue emprego, uma estrutura para aquele ser desempregado, além do seguro-desemprego, que às vezes a pessoa acaba não buscando emprego enquanto tem seguro e o seguro acaba. A pessoa tem que ter um amparo, uma espécie de mesada, algo para fazer, como estudar, e procurar emprego, procurar um emprego melhor, se desenvolver e procurar um emprego melhor. Talvez trabalhar 6 horas seja muito melhor e mais humano, e desse um emprego para as outras pessoas. Tu poder ter acesso à cultura, ter acesso ao esporte, também manter o estudo, família, muita coisa, muitas horas. Também o sono, em algum período, às vezes tem períodos que dormimos mais, períodos que dormimos menos. Mas uma vida humana a gente dorme porque precisa, a hora tá no plano do sono, que é o plano para onde o espírito vai, semelhante para onde vai quando morre, e acordado, viver a vida, a sua experiência de vida, a sua evolução. Ser vivo evolui mais do que ser morto, porque morto tu fica na mesmice do que tu gosta, e embora possa haver desenvolvimento para alguns que querem. Há liberdade maior para pessoas mortas, mas precisamos da vida para evoluir, para nos modificar. E algumas encarnações são compulsórias, porque algumas pessoas não queriam passar pelo sofrimento que iriam passar, que causaram a alguém. Bom, são coisas às vezes que a gente mistura o linguajar, mas eu decidi fazer vídeos e tem muita coisa a ser dita. Precisa sim estrutura social para que as pessoas se desenvolvam, e existe que criança é criança e não pode ser abusada. Adolescente a partir dos 15, por isso o debut, que é quando o pai diz: agora minha filha é adolescente e pode começar a namorar. Os pais que amam não abusam suas filhas. As pessoas têm que cuidar das suas filhas. O menino, ele se reconhece antes, porque ele em algum momento vai levantar o órgão. Mas ele também não pode ser abusado. Namoro de crianças, assim, selinho, coisas normais, até pode haver, com o olhar dos pais. E
Criança tem que ser orientada, escutada, acompanhada. As crianças não podem ser induzidas a roubarem. Elas têm que estarem na escola, serem ouvidas, acompanhadas e orientadas. Acredito que o ideal seria o pai perceber a filha e o filho. Essa criança já alcança a mesa de sinuca, de ping-pong, eu vou ensiná-la. Não que vá viver jogando, mas eu vou ensiná-la, depois ela pratica com os amigos. Vou brincar com meu filho em alguns fins de semana. De vez em quando vou olhar o caderno e vou auxiliá-lo na educação. Às vezes os pais não orientam, não escutam, não sabem da vida do filho. E a criança não sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Algumas coisas ela quer, algumas coisas ela não faria, mas com amigos ruins ela fará. Então, por favor, conversem com seus filhos, vejam o que eles fizeram, consertem os seus filhos se eles têm erros. Estimulem o que é certo e punam o que é ruim. Se o teu filho chegou drogado, não espere ele ser um viciado. Bata na bunda dele, converse com ele, demonstre que não gostou. Não esperem que eles fiquem piores. Queiram que eles sejam melhores. Talvez projeção dos pais nos filhos sejam saudáveis, porque aqueles pais que se projetam nos filhos vão querer que os seus filhos sejam os melhores. Mas há pais sim que têm ciúmes dos seus filhos. A negação é algo que existe também na psicologia para alguns que ainda não conseguem admitir a verdade. Eles dizem não a coisas que fizeram. São defesas que Freud estudou. Mas sabemos o que é verdadeiro e o que não é. O que é correto e o que não é. Que criança é criança, deve ser orientada. E que podemos ser adultos bons, com pais que foram imperfeitos e que por isso tivemos algumas imperfeições, desequilíbrios. Tá baixando a bateria, não sei se trancou o vídeo. Tivemos às vezes desequilíbrios, desestruturas. As famílias devem ser estruturadas, os casais devem conversar. Se os pais se separaram, o pai deve de vez em quando chegar para a mãe e dizer como está meu filho, onde posso ajudar, de vez em quando levar para passear e procurar casar com a sua alma gêmea. Não ter filho com qualquer pessoa e se tiver, arcar com as consequências. O filho não é feito sozinho. Há o risco de ter filho sem querer. É chato que uma adolescente que não é formada, que não trabalha, que não é casada, tenha filho. Não é o ideal. Tem que se cuidar, tem que ter orientação. E tem que cuidar para não ter doenças sexuais, que é um trauma horrível. Pior ainda se não tem cura, porque sexo não deve levar à morte. Sexo deve levar ao amor. O amor é a vida, o sentido da vida é o amor. E a sabedoria também dá sentido para voarmos com as duas asas, como diz também Chico Xavier, que as duas asas é o amor e a sabedoria, para não estacionarmos, querer crescer a sociedade, querer crescer como pessoa, falar de coisas sábias e não da futilidade da vida dos outros. Cuide cada um da sua vida. E sim, oriente, participe de forma não fofoqueira, mas de forma construtiva, jogando com as crianças, conversando com as crianças, lendo com as crianças e orientando, despertando a filosofia, o gosto para a leitura. E não fiquem num único estilo literário, porque a pessoa pode ter gostos literários diferentes. Bom, o ser criança, as orientações, as coisas necessárias e o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do ser é importante.